Seja bem-vindo à nossa segunda aula desse nosso curso de modelagem 3D, focado em ensinar a você uma forma simples, porém exata, de como você pode criar suas próprias artes 3D usando o Blender 3D. Eu sou Denilson e para você que chegou nesse canal a partir desse vídeo, convido você a aceder à nossa primeira aula desse curso, de modo que você possa absorver todos os conhecimentos que estamos disponibilizando para você aí no link da descrição. Se inscreva no canal para nos ajudar a crescer na plataforma. Sem enrolações, vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, nossa aula anterior, galera, vocês notaram necessariamente que nós terminamos aqui a modelagem, onde apenas modelamos necessariamente a base de chão, o muro, essa base da janela e necessariamente uma porta. Hoje nós iremos dar continuidade aqui à modelagem dessa nossa casa, porém, galera, digo que essa parte das cortinas nós iremos fazer necessariamente uma vídeo necessariamente só concentrado em modelar essas cortinas, pois iremos utilizar aqui as curvas que estão disponibilizadas aqui no Blender, como vocês podem notar aqui. E essas são ferramentas que devem ser usadas com cuidado, de modo que possamos adquirir os resultados necessários. Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Então, no vídeo de hoje, galera, o que nós iremos fazer? Iremos necessariamente modelar essa nossa cama. Depois faremos aqui essa nossa base aqui da estante. Depois iremos terminar com esses detalhes, como necessariamente os lençóis, as almofadas e esses livros. Então, vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Então, sem enrolações, vou adicionar aqui um cubo pressionando Shift A, assim. Depois vou dar um S, assim. Um S e um SZ, assim. Lembrando que vou configurar necessariamente o tamanho da nossa cama usando aqui as dimensões. Essa base aqui chamada dimensões desse jeito. Então, pegando aqui o XZ, vou necessariamente buscar uma boa dimensão. 0.187 está boa. Então, nessa base diferente, irei usar aqui o eixo Y, assim, para formar uma base assim. Depois vamos aumentar aqui a espessura do mesmo, usando o eixo X, assim. Aumentar aqui um pouco no eixo Y. Lembrando que essa parte aqui vocês podem fazer simplesmente usando o S e necessariamente os eixos. Por exemplo, posso usar o SY assim, SX ou SZ. Eu só prefiro fazer a parte dessa base das dimensões assim. Adicionar modificadores aqui, um chamado Bevel e outro modificador chamado Subdivision Surface, assim, como vocês podem ver. Vir até aqui necessariamente no Subdivision Surface, aqui no View, e botar o valor de 2, desse jeito, assim. Vir até aqui no Bevel Modifier, ativar o valor de 2 nos segmentos, assim. Ativar o Smooth desse jeito, como vocês podem notar. Dar um Shift D, elevar para cima. Dar um S, assim, desse jeito. Depois do que eu vou fazer agora, vou pressionar 5, depois irei pressionar 7 no numpad para ter a visão de cima, assim. Depois disso vou dar um S, assim, como você pode ver. Então com esses ajustes que nós demos, de forma simples nós conseguimos criar aqui a nossa cama. Depois vou dar um SZ para diminuir o tamanho, assim, desse jeito, como você pode ver. Depois disso vou dar um Shift D novamente, vou puxar para cima. Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face e essa face de frente e vou dar um X faces para eliminar, assim. Depois vou dar um SZ, puxar para cima, um SY, assim. Depois vou vir até aqui e vou ajustar essa base aqui, como vocês podem ver, de modo a sair aqui o nosso lençol. Depois vou dar um SY para aumentar um pouco a espessura, puxar um pouco para trás, desse jeito, assim. Como vocês podem notar, de forma bem simples, criamos aqui o nosso lençol. Pegarei essa nossa cama aqui, darei um Shift D e levarei para cima. Vou dar aqui um SY até aqui e um SX até aqui, como você pode ver. Podem ver aqui as dimensões. Aqui no Bevel vou diminuir aqui os segmentos para 1, assim. Depois virei até aqui no peso e vou ajustar aqui necessariamente o nosso modelo, assim. Voltarei para 2 para dar uma conferida em algo, assim, e vou ajustar, como vocês podem ver, desse jeito. Com uma simples combinação, adquirir necessariamente
as nossas almofadas. Vou ajustar aqui, dar um S a mais, assim, depois posso apenas adicionar um Shift D aqui só para manter a aparência, assim, como vocês podem ver, desse jeito. E dessa forma simples nós conseguimos adquirir a forma dessa nossa cama, assim. Lembrando que teremos uma aula onde nós iremos polir necessariamente os nossos modelos. Depois vou dar um Shift A e adicionar um cubo, dar um S, assim, e vou puxar até aqui, dar um SZ, assim, um tamanho um pouco acima da nossa cama, assim, dar um SX, assim, entrar no Edit Mode, dar um Shift R, 2, dar um SX, puxar até aqui, dar um Ctrl R, 2, assim, dar um SZ até aqui, depois dar um Shift R, um Ctrl R, perdão, Ctrl R, 2, assim, e dar um SX até aqui. Dar um Ctrl R novamente, 2, assim, e puxar até aqui. Já executamos as ações necessárias, depois de entrar na seleção por face, selecionar essas 3 faces, darei um E e puxarei para aqui, para dentro, desse jeito. Com essa simples ação, temos as bases da nossa malha, assim. Uma vez já adquirimos a forma disso aqui, o que nós iremos fazer agora, vamos modelar o livro. Vou dar um Shift A, adicionar um cubo, dar um S, puxar para cima, dar um SZ, assim, dar um SY, assim, dar um SX, assim. Lembrando que as dimensões estão aqui na lateral, vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R, vou puxar até aqui, assim. Depois vou dar um Ctrl R2 aqui na lateral, vou dar um SZ, puxar até aqui, assim. Depois vou entrar na seleção por face, vou selecionar essas faces aqui, assim. Vou dar um E, depois vou dar um S, assim. Puxar até aqui para formar a base do nosso livro. Então, para continuarmos aqui, vou entrar no Edit Mode, na seleção por aresta, vou selecionar essas 2 arestas e vou necessariamente puxá-las um pouco para aqui afora, assim. Vou entrar aqui nos modificadores, vou ativar o modificador Bevel e o modificador Subdivision Surface desse jeito. Virei até aqui no Bevel e vou dar 2 segmentos, assim como vocês podem ver. Porém, vocês podem notar que existe uma pequena falha necessariamente aqui no Bevel, uma linha que você pode conseguir ver. Então virei até aqui no Bevel, vou diminuir o peso, assim, como você pode ver, vou diminuir um pouco o peso e a linha desapareceu, assim. Vou ativar o Smooth desse jeito. Foi disso, já modelamos necessariamente todos os itens, não todos. Vou entrar no Edit Mode, vou dar um Shift A e adicionar aqui uma UV Sphere. Vou dar aqui os 16 segmentos, assim, perdão. Vou dar 16 segmentos. Vou puxar essa parte, depois vou dar um M aqui no segundo layer e virei até aqui nessa base de layers, vou virar até aqui no segundo layer. Vou dar necessariamente um Shift A e vou adicionar um cilindro, assim. Vou dar um RX 90 graus, assim. Vou pressionar 5, 1. Depois disso, vou entrar no modo Wireframe, assim. Pode entrar no modo Wireframe pressionando Z. Vou diminuir essa base até aqui e vou ajustá-la até aqui no centro, assim. Depois vou pressionar 3, assim. Dar uma pequena ajustada aqui. Puxar essa base até aqui, vou dar um SY, vou puxar assim. Até aqui. Como você pode ver. Depois vou dar um S, assim. Vou dar um SY, assim. Vou selecionar esse círculo, vou dar um Shift D e vou puxar até aqui. Vou entrar no Solid Mode, assim, de modo que vocês possam ver isso. Depois vou selecionar essa parte, vou dar um S, assim. Puxar até aqui.
selecionar essa base aqui, apagar, selecionar essa, dar um Shift D e puxar até aqui. Depois vou selecionar isso tudo, vou dar um Ctrl J, assim, vou dar um M, vou puxar para aqui, assim. Vou entrar na visão da câmera, pressionando 0, vou dar um S aqui nessa parte, vou puxar até aqui, vou dar um S novamente, assim, puxar essa base até aqui, dar um S assim, puxar essa base até aqui, entrar na visão da câmera novamente, dar um S, depois dar um SY assim. Opa, há ali uma pequena falha, porém isso não será nenhum problema. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R aqui no meio, vou selecionar essa resta aqui, essa face, seleção por face, vou entrar aqui na visão Wireframe assim, vou pressionar B e vou desenhar todas as partes que eu não quero, assim, toda essa parte aqui tem que ser eliminada. Vou voltar para a visão sólida, vou pressionar X faces, depois vou adicionar um modificador do tipo Mirror, espelhamento, eu vou espelhar no eixo Y, no eixo Z, assim. Depois disso, vou entrar na seção, vou entrar no Wireframe assim, vou pressionar C e vou desenhar sobre toda essa malha, voltar para aqui para o B, assim, puxar essa base até aqui. Depois disso, o que eu vou fazer, vou dar um SY assim, puxar essa base até aqui. Virei necessariamente até aqui no clipping, assim, aproximar aqui a nossa câmera até aqui, nossa malha, assim. Seleção por aresta, vou selecionar esta aresta que complementa aqui o nosso círculo. Uma vez que eu selecionar ela, vou pressionar Alt e vou selecionar ela novamente para ser essa base, assim, vou puxar ela até aqui. Depois disso, vou ajustar ela aqui na lateral, assim. Se o tamanho novamente não compensar, é simples, basta entrar no Edit Mode, no Wireframe Mode, pressionar C, selecionar tudo, Solid Mode, dar um S assim, puxar até necessariamente aqui, como você pode ver, assim. E já temos aqui a nossa base de vidro, assim. Entrando na nossa visão da câmera, já temos necessariamente tudo que nós precisávamos para dar continuidade à modelagem aqui dessa nossa malha, assim. Temos aqui basicamente tudo, só faltam uns pequenos detalhes que iremos terminar necessariamente na continuação desse nosso curso. Bem galera, esse foi mais um vídeo necessariamente da Orion 3D em que eu vos ensinei necessariamente como vocês podem modelar aqui essa casa usando a arte low poly de uma forma bem profissional. Eu sou Ednilson, uma das pessoas que faz parte da Orion 3D, esse grande projeto. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar aqui a desenvolver essa empresa. Até o nosso próximo vídeo.